Você é muito burra, faça de novo. Meu chefe disse e deletou meu projeto. Então eu fiz uma ligação. Eu aceito entrar na sua equipe pelos 100 mil. Então o rosto de todos ficaram pálidos. Isso precisa estar perfeito, Melissa. Perfeito. Não me envergonhe na frente da diretoria. A voz de Ricardo soou atrás de mim, falsamente mansa, mas carregada daquela ameaça que eu conhecia tão bem. O ar-condicionado do escritório parecia ter congelado meus ossos, mas não era o frio que me fazia tremer por dentro. Era a pressão, a expectativa, a esperança e o medo. Tudo misturado em um nó no meu estômago. Eu estava sentada em frente à minha tela, onde o Projeto Fênix brilhava. Não era apenas um programa de computador. Era a minha alma em forma de código. Foram meses, quase um ano, de noites mal dormidas, de cafés que substituíram jantares, de uma vida social que se resumia a cumprimentar o porteiro do prédio. Cada linha daquele sistema tinha uma gota do meu suor, uma faísca da minha criatividade. E era, sem dúvida, o trabalho mais genial que eu já tinha feito. O Projeto Fênix era um sistema de logística integrada que usava uma inteligência artificial que eu mesma desenvolvi para prever falhas na cadeia de suprimentos antes que acontecessem. Era revolucionário. Com ele, nossa empresa, que andava cambaleando na beira de uma crise feia, não apenas se salvaria, mas daria um salto à frente de toda a concorrência. O contrato que Fênix poderia nos garantir era milionário. A salvação que todos esperavam. Ricardo, meu chefe, não entendia uma linha sequer daquele código. Ele era um homem de planilhas e reuniões, um mestre em usar as palavras certas para impressionar as pessoas erradas. Ele não criava, ele se apropriava. Nos últimos 2 anos, todas as minhas ideias, todos os meus projetos inovadores, eram apresentados por ele como se fossem seus. Na frente dos diretores, ele era o gênio. Na minha frente, na solidão do nosso setor, eu era a garota da informática, a nerd esquisita. Você não tem capacidade de apresentar isso, Melissa, ele dizia. Você não tem a postura, a presença. Deixe que eu cuido dos tubarões. Apenas faça sua mágica aí no seu computador. E eu, por muito tempo, acreditei. Acreditei que meu lugar era atrás da tela, que meu talento não precisava de um rosto ou de uma voz. Mas com o Fênix, algo dentro de mim mudou. Eu vi o potencial do que criei. Vi o brilho nos olhos dos poucos colegas que eu deixei espiar o protótipo. Vi a solução para problemas que assombravam a indústria por décadas. Dessa vez, eu não queria apenas os créditos nos bastidores. Eu queria o reconhecimento. Queria que a diretoria soubesse quem era a verdadeira mente por trás da salvação da empresa. Eu sonhava com o momento em que, após a apresentação de sucesso, alguém perguntaria a Ricardo quem foi o responsável por aquela façanha, e ele, pela primeira vez, seria forçado a dizer o meu nome. Essa esperança era o combustível que me mantinha de pé. Nos dias que antecederam a apresentação final, a humilhação se intensificou. Ricardo ficava parado atrás da minha cadeira por horas, como um urubu esperando sua presa. Isso está muito lento. Por que essa cor? Você precisa ser mais inteligente no design. Ele criticava, apontando para elementos que ele mesmo havia aprovado semanas antes. Ele me fazia refazer partes inteiras do trabalho sem motivo, apenas para exercer seu poder, para me lembrar quem estava no controle. Meus colegas de equipe assistiam a tudo em silêncio. Alguns me olhavam com pena, outros desviavam o olhar, com medo de se tornarem o próximo alvo. Ninguém nunca me defendeu. O medo que Ricardo impunha era uma névoa tóxica que contaminava todo o ambiente. E eu, por precisar do emprego, por acreditar no meu projeto, engolia o choro, respirava fundo e continuava a programar, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Na noite anterior à apresentação, eu não fui para casa. Fiquei no escritório, revisando cada detalhe, cada linha de código, rodando simulações até o sol nascer. Eu queria a perfeição não para o Ricardo, mas para mim. Era a minha obra-prima. Quando o sol começou a pintar o céu, eu me permiti um pequeno sorriso. Estava pronto. Estava impecável.
Olhei para a tela e senti um orgulho que nenhuma humilhação conseguia apagar. O Fênix ia voar, e eu voaria com ele. Quando Ricardo chegou, vestindo seu terno caro e seu sorriso arrogante, ele me encontrou dormindo com a cabeça sobre o teclado. Até que enfim terminou, bela adormecida, ele zombou. Espero que essa sua dedicação toda sirva para alguma coisa. Ele pegou o pendrive, onde estava a cópia da apresentação, e o guardou no bolso. Eu vou apresentar. Você fica aqui, de prontidão, caso algum imprevisto técnico aconteça. E tente parecer um pouco mais profissional, pelo amor de Deus. Meu coração afundou, mas eu não discuti. A esperança ainda sussurrava em meu ouvido. Depois que eles virem o projeto, tudo vai mudar. Eles vão perguntar por você. Eu assenti, arrumei meu cabelo, passei uma água no rosto e vesti o blazer que tinha trazido. Eu precisava estar pronta para o meu momento, mesmo que ele começasse nos bastidores. O importante era o Fênix. O sucesso dele seria o meu sucesso, de uma forma ou de outra. Eu acreditava nisso. Eu precisava acreditar. A sala de reuniões da diretoria era um lugar que eu só conhecia de passagem. O carpete era grosso e silencioso. A mesa de madeira escura parecia um altar antigo, e as janelas iam do chão ao teto, revelando uma vista panorâmica da cidade que parecia zombar da minha insignificância. Eu estava em um canto, ao lado de um carrinho com café e água, sentindo-me como uma peça do mobiliário. Meu notebook estava conectado a um pequeno monitor, minha única janela para a apresentação que acontecia do outro lado da sala. Ricardo começou a falar, e sua voz, que para mim era um gatilho de ansiedade, soava calma e confiante para os diretores. Ele usava as minhas palavras, os meus slides, a minha pesquisa. Ele falava da sua visão para o futuro da empresa, da sua equipe que trabalhou incansavelmente. Eu observava os rostos dos diretores, homens e mulheres de terno, com expressões sérias que aos poucos se suavizavam, transformando-se em acenos de aprovação e sorrisos discretos. O projeto Fênix estava encantando-os, exatamente como eu previ. Uma pequena parte de mim se sentia orgulhosa, vendo meu trabalho brilhar, mesmo que sob os holofotes de outro. Mas a maior parte de mim sentia um amargor crescente na boca. Cada elogio que eles dirigiam a Ricardo era uma facada no meu peito. Eu era um fantasma naquela sala, a criadora invisível da obra-prima que ele exibia. Então, o sabotamento começou. Foi sutil no início. Um dos diretores, o Sr. Almeida, um homem mais velho e conhecido por seu olhar técnico, fez uma pergunta específica sobre a arquitetura do banco de dados. Era uma pergunta que só eu poderia responder em detalhes. Vi um lampejo de pânico nos olhos de Ricardo. Ele gaguejou, tentou uma resposta vaga, e quando percebeu que não conseguiria, ele se virou para mim. Melissa, nossa especialista técnica, pode nos dar um detalhe mais técnico, ele disse, com um tom que me diminuía, como se eu fosse apenas um manual de instruções humano. Eu me levantei, o coração batendo forte. Era a minha chance. Comecei a explicar a estrutura complexa que eu havia projetado, o motivo de cada escolha. Mas antes que eu pudesse terminar a segunda frase, Ricardo me interrompeu. Obrigado, Melissa. Acho que já foi o suficiente. Não vamos entediar a diretoria com jargões de programação, não é mesmo? Ele disse, rindo. Os diretores riram com ele. Eu me sentei, sentindo meu rosto queimar de vergonha. A mensagem era clara. Eu não pertencia àquele lugar. Isso se repetiu mais 2 vezes. Cada vez que uma pergunta mais difícil surgia, ele me usava como um escudo e depois me descartava, me fazendo parecer uma assistente incapaz de se comunicar. Ele minimizava minhas conquistas, tratando o sistema de inteligência artificial, o coração do projeto, como um pequeno algoritmo interessante que nós desenvolvemos. Nós. A palavra nunca soou tão falsa. Quando a apresentação terminou, os diretores aplaudiram. Eles estavam impressionados. Apertaram a mão de Ricardo, parabenizando-o pelo trabalho brilhante.
Sr. Almeida até comentou: Ricardo, você realmente tem uma mente para a inovação. Este projeto vai mudar o jogo. Ninguém olhou para mim. Ninguém perguntou meu nome. Minha esperança, aquela pequena chama que me manteve aquecida por meses, se apagou de vez, deixando apenas uma cinza fria de desilusão. Eles saíram da sala, conversando animadamente sobre o futuro promissor. Ricardo ficou para trás, recolhendo seus papéis, seu rosto exultante. Eu comecei a desconectar meu notebook, querendo apenas desaparecer. O resto da minha equipe, que havia sido chamada para ficar de prontidão do lado de fora, começou a entrar na sala para ajudar a arrumar as coisas. Eles parabenizaram Ricardo. Chefe, você foi incrível, disse um. Parabéns, Ricardo, sucesso total, disse outro. Ele absorvia os elogios como uma esponja seca. E então, seu olhar encontrou o meu. O triunfo em seu rosto se transformou em algo cruel. Uma necessidade sádica de esfregar sua vitória na minha cara, de me esmagar completamente. Ele caminhou lentamente na minha direção. O silêncio caiu sobre a sala. Todos os olhares se voltaram para nós. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Sabe, Melissa, ele começou, a voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Vendo a apresentação, agora, com a cabeça fria, percebi uma coisa. Ele parou na frente da minha mesa, olhando para a tela do meu computador, onde o protótipo do Fênix ainda rodava. Isso aqui, ele disse, apontando para a tela, está um lixo. O ar saiu dos meus pulmões. Olhei para os rostos dos meus colegas. Choque, desconforto. Mas ninguém disse uma palavra. Está cheio de falhas, a interface. É confusa. É amador. Não sei como pude pensar em apresentar algo assim. Ele continuou, o tom de voz subindo a cada palavra. A inveja em seus olhos era palpável. Ele não suportava a ideia de que aquela genialidade não era dele. Ele precisava destruí-la. Você é muito burra, faça de novo. As palavras ecoaram na sala silenciosa. Burra. A palavra me atingiu como um soco no estômago. Todo o meu trabalho, minha dedicação, meu talento, reduzidos a nada. E então, diante dos olhos de todos, ele fez o impensável. Com um sorriso sádico, ele se inclinou sobre meu computador, pegou o mouse e, com um movimento deliberado, arrastou a pasta principal do projeto Fênix para a lixeira. E antes que eu pudesse gritar, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele clicou em esvaziar lixeira. Uma pequena janela de confirmação apareceu. Tem certeza de que deseja excluir permanentemente estes itens? Ele olhou para mim, o sorriso se alargando, e clicou em sim. Um som de papel sendo amassado saiu dos alto-falantes do computador. E foi isso. Meses de trabalho. O único protótipo funcional. O projeto que salvaria a empresa. Tudo desaparecido. Em 1 segundo. O Fênix estava morto. E Ricardo o havia matado. O som do arquivo sendo deletado, aquele ruído digital de algo sendo amassado, ecoou no silêncio da sala de reuniões de uma forma desproporcional. Parecia o som dos meus ossos se quebrando, dos meus sonhos se partindo. Por 1 segundo, um único e longo segundo, o mundo ficou sem ar. Eu olhei para a tela, vazia, para o ícone da lixeira agora inofensivo, e esperei a dor. Esperei as lágrimas quentes, a onda de desespero, o grito que se formava na minha garganta. Mas eles não vieram. Em vez disso, algo estranho aconteceu. O nó no meu estômago se desfez. O tremor nas minhas mãos parou. O zumbido de ansiedade que era a trilha sonora da minha vida naquela empresa simplesmente silenciou. No lugar de toda a angústia, um silêncio gélido e uma clareza avassaladora tomaram conta de mim. Foi como emergir de águas turvas para o ar límpido. Eu vi Ricardo, não mais como a figura aterrorizante que controlava meu destino, mas como ele realmente era. Um homem pequeno, patético,
consumido por uma inveja tão profunda que a única forma de se sentir grande era destruindo os outros. Vi meus colegas, não como traidores, mas como prisioneiros assustados, tão acorrentados pelo medo quanto eu estive um dia, e eu me vi, não como a vítima, a burra, mas como alguém que tinha permitido que aquele circo de horrores continuasse por tempo demais, por uma lealdade cega a uma empresa que não merecia, e por uma esperança tola de que o mérito, um dia, falaria por si só. Naquele instante, eu entendi. O mérito não fala. Ele precisa gritar. E às vezes, ele precisa ir embora. Ricardo ainda tinha aquele sorriso triunfante no rosto, esperando minhas lágrimas, meu desespero. Ele queria se alimentar da minha dor. Meus colegas me olhavam com uma mistura de pena e horror, esperando que eu desmoronasse no chão. Eu não desmoronei. Lentamente, sem pressa, eu baixei a tampa do meu notebook. O clique suave pareceu um tiro no silêncio. Então, me virei e peguei minha bolsa que estava no chão. Meus movimentos eram calmos, deliberados. Abri a bolsa e peguei meu celular. Meus dedos não tremiam enquanto eu deslizava pela tela, passando pelos contatos. "O que você está fazendo?" Ricardo perguntou, a arrogância em sua voz agora tingida com uma ponta de confusão. Eu não respondi. Encontrei o número que procurava. Um número que eu conhecia de cor, pois a ligação que ele representava era uma tentação constante nos meus piores dias. Era o número de Carlos, o diretor de tecnologia da nossa maior concorrente. Ele vinha tentando me recrutar há meses, me oferecendo um salário maior, mais liberdade e, o mais importante, respeito. Eu sempre recusei, por lealdade, por acreditar que o Fênix seria meu triunfo aqui. Que tola eu fui. Levei o celular ao ouvido. O som da chamada ecoou na sala mortalmente silenciosa. Um toque. 2 toques. Todos os olhos estavam fixos em mim. "Alô?" Uma voz profissional soou do outro lado. Eu respirei fundo, não por nervosismo, mas para dar força à minha voz. E então, em um tom, alto e firme, para que cada pessoa naquela sala pudesse ouvir cada sílaba, eu disse: "Olá, Carlos. É a Melissa." Vi a confusão se aprofundar no rosto de Ricardo. Ele franziu a testa, tentando processar. "Pensei melhor na sua proposta." Continuei, minha voz cortando o ar como vidro. O olhar de Ricardo começou a mudar. A confusão estava dando lugar a um alarme fraco. "Aquela que você me fez na semana passada." Fiz uma pausa dramática, olhando diretamente nos olhos dele. O sorriso dele já havia desaparecido completamente. "Eu aceito entrar na sua equipe pelos 100 mil de bônus." A frase ficou suspensa no ar. 100 mil. O número tinha um peso físico, uma força que atingiu a todos na sala. O rosto de Ricardo passou por uma transformação que eu guardaria na memória para sempre. Primeiro, a incredulidade. Depois, o entendimento rápido e brutal. E, finalmente, o pânico puro e absoluto. A cor sumiu de seu rosto, deixando para trás uma máscara pálida, quase cinza. Seus olhos se arregalaram e sua boca se abriu ligeiramente, como um peixe fora d'água. Ele não era o único. Olhei ao redor e vi o mesmo pânico refletido nos rostos dos outros gerentes de equipe que estavam ali. Eles não eram programadores, não entendiam de código, mas eles entendiam de negócios. Eles sabiam quem era Carlos. Eles sabiam qual era a empresa dele. E naquele exato momento, eles finalmente entenderam uma verdade que esteve na frente deles o tempo todo. Eu não era apenas uma funcionária. Eu não era apenas a programadora genial. Eu era o Projeto Fênix. O projeto não existia em um servidor, em um pendrive ou em uma pasta. Ele existia na minha cabeça. As linhas de código, a arquitetura, a lógica, os segredos daquela inteligência artificial. Tudo estava comigo. Sem mim, o que Ricardo havia deletado não era um projeto. Era apenas um arquivo morto. Irrecuperável, inútil. O contrato milionário, a salvação da empresa, tudo se transformou em fumaça digital. Do outro lado da linha,
Carlos mal conseguia conter a alegria. Melissa, que notícia fantástica! Você não vai se arrepender. Começamos quando você quiser. Amanhã? Eu respondi, ainda olhando para o fantasma do homem que um dia chamei de chefe. Te vejo amanhã, Carlos. Te vejo amanhã, Carlos. Desliguei a chamada e guardei, o celular na bolsa com a mesma calma com que o havia pegado. O silêncio na sala era tão denso que eu podia senti-lo pressionando meus tímpanos. Era o silêncio do fim de um mundo. O sorriso de Ricardo havia se tornado uma careta grotesca de pânico. Seu rosto, antes corado pelo triunfo, agora tinha a cor de cera. Ele era uma estátua de desespero, paralisado no meio da sala que, momentos atrás, havia sido o palco de sua maior glória e agora era a cena de sua ruína profissional. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. O homem que vivia de palavras havia ficado mudo. Os outros gerentes, antes espectadores passivos da minha humilhação, agora eram participantes ativos do desastre. Vi um deles, um homem chamado Jonas, levar a mão à testa, esfregando-a, como se tentasse apagar a imagem à sua frente. Outra, uma mulher que sempre concordava com tudo que Ricardo dizia, olhava de mim para ele, os olhos arregalados de puro terror. Eles finalmente haviam entendido a equação. Melissa, Jassans, Projeto Fênix. Sem Melissa, Jass, sem Projeto Fênix. Sem Projeto Fênix, Jass, sem contrato milionário. Sem contrato, Jassans, o fim da empresa. E a pior parte, aqui, realmente os aterrorizava. Melissa na concorrência. O cérebro por trás da inovação que eles mais temiam agora pertencia ao inimigo. Eu não era mais uma funcionária pedindo demissão. Eu era um ativo estratégico mudando de lado. E eu estava levando comigo todos os segredos, todas as ideias, não apenas do Fênix, mas de todos os outros sistemas que eu havia construído para eles nos últimos anos. Eu era a memória viva da inteligência daquela empresa. E eles me deixaram ir. Pior, eles me empurraram para fora. Com uma tranquilidade que eu mesma não sabia que possuía, caminhei até minha antiga mesa. Peguei minha caneca de café favorita, a que tinha um desenho de um gato programando. Peguei o pequeno porta-retratos com a foto dos meus pais. Por fim, peguei a pequena samambaia que eu mantinha no canto da mesa, a única coisa viva naquele setor cinzento. Eram poucas coisas, fragmentos da minha vida que eu havia deixado naquele lugar. Cada objeto que eu colocava na minha caixa de papelão era um prego no caixão da carreira de Ricardo. Ele finalmente pareceu despertar de seu transe. Melissa, espere. Ele conseguiu sussurrar, a voz rouca e fraca. Nós podemos conversar. Podemos acertar isso. Um aumento. Você pode ter um aumento. Eu parei por um momento com a caixa nos braços. Olhei para ele. Não com raiva nem com ódio. Olhei para ele com pena. Ele ainda achava que se tratava de dinheiro. Ele não entendia que o que ele havia destruído não tinha preço e que o que eu havia conquistado naquele momento era a liberdade. Não, Ricardo. Não podemos. Respondi. Minha voz suave, mas final. Você já me deu tudo o que eu precisava hoje. Virei-me e comecei a andar em direção à porta. Meu caminho me fez passar bem na frente dele. Ele recuou um passo, como se eu emitisse um calor que ele não podia suportar. Pela primeira vez, ele estava com medo de mim. Ao passar por ele, pude ouvir o caos, começando a borbulhar. O telefone de Jonas tocou, e ele atendeu com uma voz trêmula. Senhor Almeida? Sim, senhor. Houve uma complicação. A mulher começou a falar em voz baixa e rápida com outro gerente. O que vamos fazer? O código. Ela é a única que... Eu não olhei para trás. Caminhei pelo corredor do escritório de cabeça erguida. As poucas pessoas que estavam em suas mesas pararam o que estavam fazendo para me observar. Elas tinham ouvido os gritos de Ricardo antes. Tinham me visto entrar na sala de reuniões como uma cordeira indo para o abate. Agora, me viam sair como a dona do meu próprio destino,
deixando para trás o som do colapso. Dentro do elevador, a sós, eu me olhei no espelho. Eu esperava ver uma mulher quebrada, com os olhos vermelhos de choro. Mas vi uma mulher que eu mal reconhecia. Havia uma força em seu olhar, uma calma em sua expressão. A humilhação havia sido lavada, substituída por uma dignidade inabalável. O verdadeiro triunfo não foi o golpe fatal que eu dei na empresa ou na carreira de Ricardo. Isso foi apenas uma consequência, um efeito colateral de suas próprias ações. Meu verdadeiro triunfo foi a descoberta da minha própria força. Foi perceber que eu nunca precisei da aprovação dele, nem de ninguém. O valor do meu trabalho não estava no reconhecimento deles, mas na minha capacidade de criá-lo. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, o ar fresco da rua me envolveu. Parecia o primeiro fôlego de ar de verdade que eu respirava em anos. Do lado de fora, o sol brilhava e a cidade se movia em seu ritmo normal, indiferente ao drama que acabara de se desenrolar nos andares de cima. Deixei para trás um prédio onde um homem cruel colhia os frutos amargos de sua própria maldade. Deixei para trás uma empresa que permitiu que seu maior talento fosse esmagado. Minha ação não foi um plano elaborado. Foi um ato de autopreservação, um ato de superação. Eles não me destruíram. Eles me libertaram. E ao longe, eu podia quase ouvir as cinzas do fênix se juntando. Não para renascer para eles, mas para voar comigo, em direção a um novo horizonte.